Pai Celestial, nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos porque em primeiro lugar você nos amou, entregando o seu Filho para morrer por nós. Nós te agradecemos porque por meio de Cristo Jesus, nós fomos arrancados das trevas, tirados de um lugar de morte e trazidos para um lugar de vida. Hoje em Cristo Jesus, por meio da sua ressurreição, nós temos em nós a vida de Deus, o Espírito de Deus, que nos traz vida, que nos possibilita desfrutar da vida abundante de Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Deus, por essa maravilhosa graça que nos foi dada, simplesmente por Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai Celestial, nós te agradecemos nessa manhã. Eu gostaria de ler um texto com você que está em Romanos capítulo 5, versículo 15, diz assim: entretanto não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Amém? Você vai receber agora a ceia do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos compartilhar nessa manhã do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Você pode sentar no seu lugar se você quiser, os irmãos vão estar passando. Quero pedir para que todas as crianças possam ir com os seus pais, com o seu pai, com a sua mãe. Se você ainda não tem lugar, nós temos alguns lugares aqui no meio ainda vagos, você pode sentar, pode sair daí de trás. Aí no meio nós temos alguns lugares, e a gente vai estar passando a ceia agora. Meu querido, Jesus Cristo se entregou por nós, amém? Amém? Jesus Cristo entregou o seu corpo, entregou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados, para fazer um novo e vivo caminho, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida, amém? Quantos aqui têm a vida de Deus? Quantos aqui têm a vida de Deus em você? Esse é o poder de Deus, que tira toda a tristeza, que arranca toda a morte, que arranca tudo de mal do nosso coração. Nós não compactuamos mais com a morte, amém? A morte não faz mais parte de nós, agora a vida de Deus faz parte de nós, amém? Porque nós estamos em Cristo Jesus, e por isso que nós participamos da ceia. Nós agradecemos ao Pai pelo corpo de Cristo que foi moído por nós. Nós agradecemos ao Pai pelo sangue de Cristo que foi derramado por nós. Meu querido, você é perdoado por Cristo Jesus. Você é incluído no corpo de Cristo Jesus. Você é feito um com Ele, amém? Amém? Vamos agradecer a Deus e vamos participar da ceia hoje, amém? Pai Celestial, nós te agradecemos pelo teu corpo, nós te agradecemos pelo teu sangue. Nós entendemos que isso daqui não tem a ver com apenas uma simbologia que nós fazemos, mas isso aqui é a gratidão do nosso coração. Isso daqui representa o que tu fizestes por nós, o que tu conquistastes por nós, para que hoje nós pudéssemos desfrutar da abundância. Por isso agora eu declaro sobre a vida dos meus irmãos que toda enfermidade vai embora. Nós tomamos essa ceia e nós declaramos que toda doença vai embora, não tem lugar no nosso corpo. Nós declaramos que toda maldição, ela já foi levada, não faz mais parte de nós. Toda dúvida, toda incredulidade não faz mais parte de nós. Nós declaramos que todos os ataques do diabo na nossa mente são derrotados agora em nome de Jesus. O mal não faz mais parte, o pecado não faz mais parte. Nós somos vitoriosos pelo sangue do Cordeiro, pelo corpo de Cristo. Uma novidade de vida está aqui. Nós celebramos ao Senhor Jesus Cristo. Come do pão agora comigo.
Te agradecemos, Pai, pelo corpo de Cristo. Participa do pão. Muito obrigado, Jesus. Participe do cálice. Te agradecemos, Jesus, pelo teu sangue que foi derramado. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Pai Celestial. Antes das crianças serem liberadas, nós gostaríamos de chamar aqui uma família muito especial que está entre nós. Nós temos aqui o Johnny e a Nani, que são um casal muito precioso, já caminham com a gente fazem muitos anos. E nós temos o privilégio hoje de ter os filhos deles aqui, né? Que é o Derek e a Michelle. Nós gostaríamos de chamar a família, o Elias vai me ajudar a traduzir. Então, Derek and Michelle, we would like to invite you guys to come forward with your kids, Caleb, Oliver, and Blake. So this is a very special day because we are celebrating Jesus. And personally, I've been hearing about you guys for a couple years now. Pessoalmente, eu escutei a respeito de vocês já faz alguns anos. And Johnny and Nani are always telling, Gabriel, you have to meet my son, you have to meet my daughter-in-law. They're so special. O Johnny e a Nani sempre comentam: nossa, Gabriel, você precisa conhecer os meus filhos, meu genro, minha... And there's a legacy upon you guys. Desculpa. There's a legacy upon you Tem guys. legado sobre vocês. There's a word inside of you guys. Tem uma palavra dentro de vocês. You guys were called since you were even in your mother's womb. Vocês foram chamados desde o ventre das suas mães. You guys are loved by the Father. Vocês são amados You por guys Deus. are forgiven. Vocês são perdoados. You guys are accepted Vocês são aceitos in God's family. na família de Deus. And there's a purpose for you guys where you guys are right now. E existe um propósito para vocês aonde vocês estão hoje. I was praying for you this whole week Eu estava orando por vocês por essa semana toda and asking the Holy Spirit to give me a word for your family, especially for your kids. e eu estava pedindo ao Espírito Santo para que me desse uma palavra para sua família, especialmente para os seus filhos. Because Johnny told me that you guys had the desire to dedicate in the church and with family for God, your kids for God. Porque o Johnny me falou que vocês têm o desejo de dedicar os seus filhos na igreja, apresentá-los à igreja em Deus. And when I was praying, even this night, I was waking, I think it was like 5 a.m. E quando eu estava orando, nessa noite mesmo, quando era aproximadamente 5 horas da manhã, The Holy Spirit was speaking to me so much e o Espírito Santo estava falando tanto ao meu coração about Prophet Isaiah sobre o profeta Isaías. in a word that it's on chapter 6, Uma palavra que diz lá no from capítulo verse 6. 6 to 8, and then you guys can read after. But it says that an angel flew to Prophet Isaiah and brought como que é brasa? Oh, it's like a burning... Flame, Yeah. a flame from the altar, and touched his mouth. Você quer traduzir? Foi bastante. No capítulo 6 de Isaías, do versículo 6 até o 8. Existe uma passagem onde o anjo veio e tocou os lábios de Isaías com uma brasa. And then the guilt of Isaiah was removed from him, A culpa que havia nele foi removida dele. and his sin was forgiven. E o seu pecado foi perdoado. In verses before that, Isaiah is crying to the Lord and saying, "Oh God, I have impure lips. I live in the midst of a people that are impure and have impure lips too." E alguns versos antes, Isaías fala: Deus me perdoa porque eu tenho lábios impuros e vivo em meio a pessoas que são erradas. And then God is telling Isaiah here, I remove from you your shame, your guilt, your sins. E Deus está falando para Isaías: eu removo de você a sua culpa, a sua vergonha, seus pecados. They are not part of you anymore. Eles não são mais parte de você.
That's what Jesus did for us. E isso foi o que Jesus fez por nós. Jesus is this flame. E Jesus é essa brasa. Jesus is this fire. Jesus é este fogo That came from heaven to earth. que veio do céu para a terra. Came to give himself to us. Veio para se dar a nós. And he changed us from inside out. E nos transformou de dentro para fora. Now it doesn't have to be anymore with the things that we do. Agora não precisa ser as coisas como a gente sempre faz. It doesn't have to do with our behavior. Não tem mais nada a ver com aquilo que com o nosso comportamento. But it has to do with our nature. Mas tem tudo a ver com a nossa natureza. It has to do with the change that Jesus did inside of you guys. Tem a ver com aquilo que Jesus fez de transformação dentro de nós, And dentro de vocês. the word that God gave it to me, to your kids, is that it has a word inside of each one of them. E a palavra que Deus me deu para a respeito das suas crianças é que existe uma palavra em cada um deles. Blake, Oliver and Caleb, right? And this word is Jesus. E essa palavra dentro deles é Jesus. Is love. O amor dele. Don't be afraid. Não tenha medo. Don't be afraid. Não tenha medo. You guys will preach the word of God. Vocês pregarão a palavra de Deus. You guys are called to preach the word of God. Vocês são chamados para pregar a palavra You de Deus. guys know that. And for such time, you guys been questioning yourself. Should we be here? What should we do? It's almost like you guys don't fit anywhere. Muitas vezes vocês se questionaram o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir, e muitas vezes parece que vocês não se encaixam em uma resposta, não se encaixam no lugar onde vocês estão. God is calling you. Deus está chamando vocês. And South Africa will be changed E by you. a África do Sul será transformada por vocês. People will be changed by you. Pessoas serão transformadas By your através de family. vocês, pela família de vocês. You are a prophet of God. Você é um profeta de Deus. There's a word inside of you. Tem uma palavra dentro de você. Father, I thank you so much for this family. Deus, eu agradeço muito por essa I família. thank you because these kids are consecrated by you. Eu agradeço porque essas crianças são consagradas a Ti. I thank you, Jesus, because you have a fire inside of this family that it will come out. Deus, obrigado porque há um fogo dentro dessa família que irá sair. I thank you for Michelle. Eu agradeço por Michelle. She is a wife that built her house. É uma esposa que constrói a sua casa, She is edifica a sua casa. wise. Ela- She has words of wisdom. Ela é sábia e tem palavras de sabedoria. I thank you so much because she teaches her kids in the ways of the Lord. Obrigado porque ela ensina os seus filhos nos caminhos do Senhor. I thank you for Derek Eu agradeço por Derek. because he has such a pure heart. Obrigado porque ele tem um coração tão I puro. thank you, Jesus, because your word dwells inside of him. Obrigado porque a sua palavra habita dentro Your dele. spirit dwells inside of him. Assim como o seu espírito habita dentro dele. He is courageous. Ele é corajoso. He doesn't fear. Ele não tem medo. He doesn't fear. Ele não tem medo. God, I thank you so much for this family Muito obrigado por essa família, Deus. because they are blessed. Porque eles são abençoados. God, I declare upon them E eu declaro sobre a vida deles blessings. a bênçãos. God, I declare that you are unfolding a future ahead of them. Deus, obrigado porque você tem desvendado Prosperity, o futuro diante deles. and Prosperidade blessings. e God, I bênçãos. thank you that you're going to show them the path. Obrigado porque você irá mostrá-los o caminho. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Amém. Você é muito bem-vindo nessa manhã. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Você que está aqui pela primeira vez. Quantos estão felizes de estar na Domo nesse mês, o mês de treinamento? Quantos estavam na nossa escola ontem, a escola Vida de Cristo? Quantos participaram? Foi muito gostoso, foi muito bom. E nós temos mais uma programação para a semana que vem. Eu quero te avisar já, semana que vem, dia 15 e 16, o pastor Rômulo e Luísa, lá da ABA de Curitiba, estarão aqui com a gente. Vai ser uma bênção, você não pode perder esse final de semana. Eles estarão pregando graça, vai ser muito bom. Você não pode perder. Então, como que vai ser a programação na semana que vem? No sábado, as crianças estão liberadas para o seu tempo, podem ir crianças.
podem ir para suas salinhas. Semana que vem nós teremos então, da 1h30 da tarde até as 6 da tarde, um tempo muito gostoso em família. Vai ser ali em Campinas. Quantos já conhecem ali a casa do Rafa e da Ju? Nós faremos a nossa reunião ali, tá? Então a gente vai ter um dia de família bom, que tem parquinho para as crianças, tem cineminha para as crianças, enquanto os adultos ficam ali. A gente vai ter um café colonial, e você pode fazer a sua inscrição no aplicativo. Custa apenas R$5 por pessoa, para a gente ajudar a pagar ali o salão. E você pode estar levando um prato de salgado, um prato de doce, e a gente vai compartilhar isso, vai fazer um café muito gostoso, e a gente vai ter um tempo em família muito gostoso. O Rômulo e a Luísa vão estar ali com a gente, compartilhando um pouco da palavra. Então, faça parte desse dia, faça parte desse momento, faça a sua inscrição. Vai ser muito gostoso, muito bom. E eu gostaria de trazer uma novidade aqui para todos os homens. Homens que estão aqui, levante sua mão. Você que ainda não faz um esporte, ou já faz um esporte, a gente tem uma novidade para você. Sábado que vem, nós iniciaremos. Charlão, levanta sua mão ali, ó, o responsável, Charlão. E o Johnny ali, ó, Johnny, levanta a mão aí também. Semana que vem nós iremos iniciar as aulas de jiu-jitsu aqui na Domo. Todo sábado de manhã, às 10 horas da manhã, é isso? 10 horas da manhã. Então, você pode vir, você pode participar. É só para homem ou mulher pode também? Por enquanto, só para homem? Depois a gente vai montar uma turma para mulherada, mas por enquanto só para os homens, né? Então, homens, vocês podem vir, pode participar, vai ser muito legal. Já tem uma galera aí do jiu-jitsu, né? Criança também. Se tiver criança que quiser vir, ótimo. Já traz a criançada também, vai ser muito legal, amém? Pessoal, vamos receber a palavra de Deus nessa manhã. Vamos ouvir mais sobre Jesus Cristo. Você está pronto? Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: você é uma bênção. Pergunta aí, dá uma chacoalhada. Você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Amém. Aleluia. Bom dia. Vou convidar o pessoal que está ali atrás, se não estiverem trabalhando, quem estiver só em pé aí, tem um lugar aqui na frente, vamos sentar para ouvir a palavra. Ontem nós tivemos uma escola muito legal. Nós começamos um novo momento de escolas na Domo. Nós estamos fazendo escolas mais enxutas, né? Mais resumidas, mas que são panoramas bíblicos. E ontem a gente fez uma escola sobre o panorama da vida de Jesus. O pessoal, quem participou aqui da escola, levanta a mão. Temos algumas pessoas, tivemos umas 30 pessoas mais ou menos que participaram. E a gente pegou desde Adão e Eva, né? Foi passando por Abraão, passou por Jacó, passou por Moisés, passou por Davi, passou antes ainda pela época dos juízes, passou pelo reino dividido, o retorno do exílio, depois entramos em Jesus, o nascimento de Jesus, os milagres e as parábolas, e fomos até a morte e ressurreição de Jesus. Então, a gente teve um panorama no Velho Testamento a respeito de quem Jesus era, e depois nós focamos ali nos 4 evangelhos também. Confesso para vocês que eu acabei vomitando muita coisa, né, porque é muita coisa para se falar, mas a ideia dessas escolas é justamente dar um pano de fundo, e é dar uma base para as próximas escolas que nós faremos. Então no futuro, nós não sabemos ainda quando, né? Estamos esperando uma direção aí do Espírito, mas no futuro nós teremos escolas mais longas. Então talvez escolas de um semestre inteiro, escolas de um ano inteiro. Por quê? Porque dentro da teologia a gente tem muita coisa para falar. E para você ter um estudo estruturado, você precisa de muito tempo. Então nós vamos ter essas escolas. Mas minha dica para você é: já comece a participar dessas escolas base, para você pelo menos ter um gostinho desse processo para aquilo que virá. De repente você é uma das pessoas, a Paula me avisou, né, que falou assim: poxa, mas nem me avisaram direito dessa escola, não pude me inscrever ontem e tudo mais. Fica tranquilo, essa mesma escola, Panorama da Vida de Jesus, nós vamos fazer novamente em agosto. Então a gente vai ter uma segunda turma para vocês participarem. É como a gente faz no cinema lá da minha casa, nem tem lugar para todo mundo, né? Então a gente fez com um grupo, em agosto a gente faz com o próximo grupo. E depois, provavelmente final de agosto ou setembro, ontem já ficou definido, vamos ter uma escola sobre tabernáculo e sobre templo, que o Elias vai dar, ele vai montar essa escola, vai ser uma escola fantástica.
E nós vamos começar a nos aprofundar nessas escolas, por quê? Porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus, amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer da verdade, nós precisamos nos alimentar da verdade, e não é só uma teologia teórica, é a palavra da verdade que gera vida em nós, é a palavra da verdade que gera uma consciência em nós de quem nós somos agora, da nova natureza que nós temos em Cristo, o que Cristo conquistou, o acesso que nós temos agora a essa conquista de Cristo. Nós precisamos conhecer, e nós precisamos continuar a conhecer, não é conhecer em uma vez, eu conheço, mas eu continuo a conhecer. Por quê? Porque isso é um processo de maturidade. Nós vamos vivendo os nossos dias, no meio da nossa família, no nosso trabalho, e todos os dias nós podemos ter uma revelação maior a respeito de quem Deus é, e todo dia nós podemos viver uma maturidade maior daquilo que Deus fez em nós, daquilo que Deus conquistou para nós, amém? Não é a nossa palavra de hoje. Nossa palavra de hoje tem o tema testificando do Pai, ou testemunhando a respeito do Pai. Nós estamos nessa série, uma série curtinha sobre o testemunhar, né? E no mês que vem nós vamos entrar numa nova série que é de Apocalipse, vamos ficar uns 2 meses falando de Apocalipse, então convido você a não perder nada disso, mas o tema de hoje é testificando do Pai. Pode pegar o primeiro texto. Então nós vamos falar como nós podemos testemunhar, como que nós podemos testificar a respeito de Deus. Como é que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, nós só podemos dar testemunho daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós recebemos, daquilo que nós estamos experimentando. Ninguém pode dar testemunho daquilo que nunca ouviu, ninguém pode dar testemunho daquilo que nunca viu, e ninguém pode dar testemunho daquilo que não experimentou. E aí nós temos, eu vou começar com um texto de Isaías, que é uma profecia. Então nós temos aí pelo menos 600 anos antes de Jesus, uma profecia de Isaías que diz o seguinte: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Essa é a primeira parte. Isaías, ele está profetizando a respeito de Jesus. Então naquele momento, para o povo de Israel, ele está falando o seguinte: venham, você que tem sede, vem porque tem água para você beber. Você que tem fome, vem que tem alimento para você. Mas não se preocupe, você está sem dinheiro, vem você, porque esse alimento não tem custo. Esse alimento ele é de graça. Não depende do seu trabalho, não depende do seu labor, não depende do seu esforço. E tudo que o povo de Israel conhecia naquela época era esforço para receber algo, era esforço para ter mérito a respeito de algo. E o profeta Isaías, profetizando a respeito de algo vindouro, está dizendo: não, venham, tem uma água para vocês beberem. E eu acho interessante quando ele fala o seguinte: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? O dinheiro vinha através do trabalho, certo? O dinheiro vinha através do esforço. E ele fala: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Agora, você acha que Isaías estava falando a respeito de um pão natural? Você acha que ele estava falando a respeito de comida natural? Quem é o pão da vida? Ele estava profetizando a respeito de Jesus. Jesus é o pão da vida. Ele fala: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastar o seu esforço naquilo que não é pão? Naquilo que não é vida verdadeira? Por que ele está falando isso? Porque o povo tinha os olhos somente voltados para as coisas que são naturais. Por isso que eles não conseguiam nem enxergar os sinais a respeito do Messias que haveria de vir. E ele continua dizendo o seguinte: escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante aos povos. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos.
Quando ele está falando sobre Davi, ele está se referenciando a quem? Jesus, o governante descendente de Davi, o reinado que seria o reinado eterno. E aí ele está falando aqui para a gente o seguinte: se vocês me escutarem, se vocês comerem desse pão que está sendo oferecido para vocês, se vocês beberem dessa água que está sendo oferecido para vocês, a sua alma se deliciará, a sua alma se fartará, a sua alma terá vida. Por que ele está falando isso? Eu expliquei um pouquinho na aula ontem, mas nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E eu estava explicando para o pessoal que lá no Gênesis, quando a gente tem o Gênesis Adão e Eva eles estavam dentro do jardim do Éden. Então visualiza essa figura comigo, tá? Quando você for para a escola você vai entender mais, mas visualiza essa figura comigo. Você tem o mundo, planeta Terra, tá? Isso aqui é um círculo. Aqui dentro você tem uma região menor chamada Éden. Imagina como o estado de Santa Catarina, é a região do Éden. E aqui dentro do Éden tem uma região menor chamada Jardim do Éden. Agora, isso aqui é uma figura do corpo, da alma e do espírito. O mundo representa o nosso corpo. O Éden que está ali dentro representa a nossa alma. E o Jardim do Éden representa o nosso espírito. Quando Adão e Eva que viviam dentro do Jardim do Éden, ou seja, eles viviam em um lugar espiritual, eles viviam em um lugar onde o espírito deles era alimentado, quando Deus estava ali, se comunicava com eles, tinha comunhão com eles. Quando Adão e Eva eles pecam, e a Bíblia diz que certamente quando eles pecassem eles morreriam, e eles tiveram uma morte espiritual, de onde que eles são retirados? São retirados do Jardim do Éden. Deus retira eles do Jardim do Éden, retira eles do lugar espiritual. Então eles passam a viver no Éden e no mundo. Ou seja, eles passam não mais viver de acordo com o espírito que antes comunicava ao espírito deles. Agora esse espírito está morto. Eles passam a viver a partir da alma e do corpo. Agora o que é a alma? A alma é o lugar dos nossos sentimentos. A alma é o lugar dos nossos sentimentos. Mas quem é que deve dominar sobre a nossa alma? O espírito. Só que se eu não tenho espírito, quem é que está reinando na minha vida? A alma. E se a alma está reinando, eu estou sujeito a ela. É por isso que uma pessoa que não é espiritual, uma pessoa que não foi vivificada de novo no espírito, uma pessoa que não tem Jesus Cristo, ela vive só na alma e ela vive só no corpo. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela está vivendo os dias dela. Se alguém foi lá e fez alguma coisa contra ela, ela fica irada, ou ela fica magoada. Por quê? Quem é que está controlando a vida dela? A alma. E a alma reage dessa forma. Se a pessoa está passando por uma dificuldade financeira, ela fica sem dormir. Ela começa a ficar preocupada, ou ela começa a ficar ansiosa. Da onde vem esses sentimentos ruins? Da nossa alma. Da nossa alma. E nós passamos a viver de acordo com essa alma que está nos guiando. Agora eu pergunto, essa é uma vida boa? Não. Essa é uma vida de escravidão. Essa é uma vida de escravidão. Porque eu estou sempre sujeito a questões externas. Se eu tenho notícias boas, eu estou bem. Se eu tenho notícias ruins, eu estou mal. E aí, nós somos guiados por esses momentos. É por isso que nós temos que entender que uma pessoa que não conhece Jesus, não amadureceu ainda no conhecimento de Jesus, ela fica correndo atrás de bens naturais. Ela corre atrás do dinheiro porque ela entende que o dinheiro vai trazer felicidade. E o dinheiro traz felicidade? Traz. Para quem? Para a alma. Só que aí é um perigo, porque quando não tem mais, sua vida está destruída. E é nesse momento que entra a depressão. É nesse momento que toda a vida fica bagunçada e entra um divórcio. Aí às vezes o casamento está horrível, daí as pessoas pensam, não, nós vamos ter um filho que daí o casamento vai melhorar. Alma. Deixa eu ter alguém para acariciar a minha alma. Alma, 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 alma. E aí a alma nunca está satisfeita. E aí você fala o seguinte, não, quando eu conquistar tal coisa, daí eu vou ser pleno, daí eu vou ser feliz. Quando eu conquistar minha liberdade financeira, daí eu vou ser feliz. Mentira, não vai. Porque quando você chegar nesse status, vai estar faltando alguma coisa ainda. O que vai estar faltando? Um espírito vivificado. E Isaías está falando isso aqui.
Ele está falando, ó, existe um pão, existe uma água que vai saciar a alma de vocês. Por quê? Porque na verdade o espírito vai ser vivificado e a alma vai passar a ser controlada por esse espírito. E nós agora, enquanto filhos de Deus, nós que recebemos o Espírito de Deus, estamos em uma caminhada para domar a nossa alma com as verdades espirituais. Então, quando nós ouvimos algumas coisas que são espirituais, isso entra em choque com a nossa alma, porque a nossa alma ela não quer ceder às coisas espirituais, porque a nossa alma ela foi muito acostumada a viver no controle de tudo, porque o espírito estava morto. Antes de Jesus, nosso espírito estava morto e a alma reinava, mas agora ela precisa ser domada. E isso é um processo nas nossas vidas. Então, às vezes, o espírito, alguém aqui já, ou todo mundo já passou por isso aqui em algum momento, né? Você não teve algum momento em que você sentia lá o espírito falando para você, vai falar de Jesus para tal pessoa? E você fala, eu não, Jesus, né? Não vou, mas eu nem sei o que falar. E ficava resistindo. A resistência está vindo da onde? Da alma. Mas a palavra está vindo da onde? Do Espírito. O Espírito está falando ao teu espírito. Romanos, Paulo diz o seguinte, o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele fala com o nosso espírito. E quando nós decidimos ouvir o Espírito de Deus e aceitar essas palavras de verdade, o que acontece? A nossa alma se submete a essa verdade espiritual. Ela cede a essa verdade espiritual. E aí nós fluímos no Espírito. Nós fazemos as coisas que são movidas e são dirigidas pelo Espírito. Rafa, então você está dizendo que a nossa alma só quer coisas ruins? Não. A nossa alma é ardilosa, ela não quer só coisas ruins. Você sabia que às vezes, presta muita atenção no que eu vou falar. Você sabia que às vezes, você querer ajudar uma pessoa é coisa da tua alma e não coisa do Espírito? Ou você acha que ajudar as pessoas, sempre ajudar uma pessoa que está precisando, é fazer a obra do Espírito? Não é, não se engane. As coisas de Deus não funcionam, esse é o padrão do mundo, as coisas de Deus não funcionam dessa forma. Rafa, então você está dizendo que a gente não tem que ajudar quem está precisando? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nossa, meu irmão está precisando de dinheiro, eu fui lá e banquei o dinheiro que ele precisava. Mas aí você atrapalhou uma coisa que o Espírito queria fazer na vida dele. Eu vi aquela situação acontecendo e daí eu quis ajudar. Porque eu estou ajudando o necessitado. Não, você não está ajudando o necessitado, você está querendo um afago na sua alma. Nós precisamos discernir o que o Espírito está nos pedindo para fazer e o que a nossa alma está querendo fazer. Isso vem com o tempo e vem com a maturidade. Mas nós não estamos mais submissos à nossa alma, nós estamos submissos a verdades espirituais. É o nosso espírito que precisa dirigir a nossa vida e os nossos sentimentos. É por isso que nós passamos por momentos de tristeza. Você recebe uma notícia e você fica triste. Tá tudo bem? Tá. Você ficar triste, tá tudo bem, porque tua alma ela recebeu aquilo. Só que junto com isso, agora você precisa falar assim, beleza, eu tenho essa notícia, mas no espírito, qual é a verdade que eu tenho? E aí teu espírito, ele vem e ele molda o que tua alma está sentindo ali. Então note, nós ficamos tristes, mas nós não permanecemos na tristeza. Nós podemos ter um momento de ansiedade, mas nós não vivemos ansiosos. Nós podemos ter um momento de preocupação, mas nós não vivemos preocupados. Eu posso ter um momento de ira, mas eu não vivo irado. A alma ela vai querer ceder a alguns sentimentos, mas o nosso espírito traz as verdades espirituais para que a gente não viva daquela forma. E eu falei ontem, essa é a luta da carne contra o espírito. A luta da carne contra o espírito não é o nosso esforço, mas é eu falar o seguinte: carne, você está querendo fazer isso, mas o Espírito tem essa verdade. Espírito Santo, eu quero viver essa verdade. Embora o meu corpo e a minha alma queiram fazer uma coisa diferente, mas eu quero viver isso aqui que é a tua verdade. Essa é a grande batalha do corpo, da carne, contra o Espírito. Agora, como é que nós passamos a viver mais isso aqui e menos isso aqui? Ouvindo, recebendo as verdades espirituais e praticando elas.
Por que nós estamos aqui hoje reunidos na igreja? Para ouvir verdades espirituais. Eu vou falar uma coisa para vocês que é básica, mas que é uma verdade. Se você só se alimenta de laranja, você só come laranja, teu corpo vai ter outras deficiências, não vai? Porque só está comendo laranja. Se você só se alimenta das coisas que são naturais, se todo o teu dia você está envolto nas coisas que são naturais, que são terrenas, você só começa a pensar naquilo que é terreno. Eu vou dar uma dica para você. Reflita sobre quanto tempo você passa pensando em dinheiro. Quanto tempo você faz conta sobre o teu salário, ou sobre quanto tua empresa vai dar naquele mês de lucro, e sobre aquilo que você precisa para poder suprir as suas necessidades. Quanto tempo você passa pensando em dinheiro? Isso revela muito de onde está nosso coração. Eu não estou dizendo que nós não temos que pensar nisso. Eu sou gestor de empresas também, eu penso nisso. Mas não é o que domina meu coração. Não é o que tem que dominar o seu coração. Não é o que tem que ocupar os seus dias. Nós não fomos feitos para esse mundo, para essa terra. Rafa, mas então por que a gente tem que fazer negócios? Por que a gente tem que ganhar dinheiro? A gente tem que ganhar dinheiro para abençoar pessoas. Tudo que nós temos, inclusive o dinheiro, é para servir as outras pessoas. Então você tem o dom de ensinar? Ensine as pessoas. Você está servindo elas dessa forma. Você tem o dom de fazer comida? Faça comida para as pessoas. Você está servindo elas dessa forma. Qual é o dom que você tem? O pessoal está no jiu-jitsu. Não é só uma questão natural. Não é uma questão natural o Charles, o Johnny, o Elias terem feito jiu-jitsu. É para a saúde? É para a saúde, é legal. Mas eles entendem que aquilo que eles receberam e o lugar onde eles estão e os dons que eles têm é para servir a Deus. Aí você vai ver o pessoal vindo aqui no jiu-jitsu, mas você acha que eles estão vindo aqui para quê? Só para praticar esporte? Não. É uma oportunidade para testemunhar de Jesus. Vamos voltar aqui no Isaías. Então ele está falando ali que existe uma testemunha. Vejam, eu o fiz. Eu quem? Eu, Deus, fiz quem? Jesus, uma testemunha. Então a primeira e a grande testemunha que nós temos de Deus Pai é quem? Jesus. Jesus é a grande testemunha de Deus. Próximo ponto. Na lei de vocês, Jesus está falando com os judeus, tá? Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. O Elias me lembrou ontem desse texto. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então basicamente o que estava acontecendo aqui? Jesus, ele estava sendo questionado porque ele dizia que era o Filho de Deus. Eles falavam, tá, mas você está dando testemunho de você mesmo. Como é que você está falando que você é o Filho de Deus? Daí Jesus fala o seguinte, na lei de vocês está escrito que para um testemunho ser verdadeiro tem que ter pelo menos 2 pessoas. Tem que ter pelo menos 2. Aí Jesus falou, eu estou dando testemunho de mim, mas tem outro que está dando testemunho a meu respeito, que é o Pai. Então Jesus, ele estava falando algo, mas ele estava falando com a autoridade do Pai. Tinham 2 pessoas concordando, o testemunho era verdadeiro. Quando Jesus é batizado, você vê ali um exemplo da Trindade aparecendo. Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo vem como pomba, e uma voz dos céus diz, este é o meu Filho amado em quem eu tenho meu prazer. O que Deus está fazendo ali, Deus Pai? Ele está testemunhando a respeito de Jesus. Ele está testemunhando a respeito de Jesus. Próximo texto. Quando vier o conselheiro, Jesus falando com os seus discípulos, tá? Jesus falando com os discípulos. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Primeira coisa, Jesus está falando o seguinte, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Espírito da verdade. Eu vou deixar com vocês o conselheiro. Ele está falando de quem? Do Espírito Santo. Ele falou, vou deixar o Espírito Santo. Primeira coisa, qual que é a obra do Espírito Santo? Testemunhar a respeito de Jesus. Se um dia te perguntarem qual que é a obra do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz? Ele faz uma coisa. Ele fala a respeito de Jesus. Então quando Jesus ele manda o Espírito Santo em Pentecostes,
você tem a vinda do Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus e nós recebemos junto o Espírito Santo, quem está habitando em nós é o Espírito Santo. Jesus está com o Pai e o Espírito Santo está aqui conosco. Aí sabe o que o Espírito Santo faz? Nós recebemos Jesus, nós cremos em Jesus. O nosso espírito, ele é vivificado. O nosso espírito é vivificado, ele passa a viver. E aí junto com o nosso espírito está o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo começa a falar para o nosso espírito a respeito de quem? Jesus. Então toda hora o nosso espírito está recebendo pregação do Espírito Santo a respeito de Jesus. A gente tem que fazer uma oração simples. Espírito Santo, me ensina mais a respeito de Jesus. Quando você vem aqui, você está aprendendo? Sim. É legal? É. A função da igreja é essa. É nós amadurecermos uns aos outros, é nós edificarmos uns aos outros, é nós falarmos da verdade uns para os outros. Mas tem que pensar o seguinte: você também precisa pedir, Espírito Santo, fala comigo. Por quê? Nós temos que buscar conselhos dos homens, dos irmãos. É legal nós termos? É. Mas você tem o conselheiro habitando em você. Aí você está ali numa situação, será que eu faço isso ou não faço? Espírito Santo, o que Jesus faria? Aí o Espírito Santo te comunica o que Jesus faria. Aí você tem aquela verdade. O que você vai fazer com essa verdade é outra história, porque a tua alma está falando outra coisa. Mas você nota, é nós nos abrirmos para ouvirmos as verdades que o Espírito quer comunicar ao nosso espírito. É diferente viver dessa forma. Então eu vou ensinar uma coisa prática. Você vai conhecendo Jesus e você tem que ter uma coisa chamada intencionalidade. O que é intencionalidade? Nós estamos ali no nosso dia a dia, certo? As coisas estão acontecendo. Aí você tem que procurar intencionalmente falar, peraí, eu estou tomando as decisões aqui, mas eu não estou atento ao que o Espírito quer falar comigo. Aí você, de repente, você se liga, fala, Espírito Santo, e aí, o que eu faço aqui? Intencionalidade. Você acorda de manhã e fala, Espírito Santo, eu acordei de manhã. Não tem dias que a gente acorda meio angustiado, do nada. Satanás quer deixar você angustiado. Daí de repente você acordou e você lembrou de um negócio que você tinha que fazer no trabalho, uma coisa que você ficou devendo, isso e aquilo, e começa a vir as angústias. Aí você tem que começar o dia falando o quê? Alma, te aquieta. Minha alma, aquieta-te. E ouve o Espírito de Deus. E daí você começa a pedir, Espírito Santo, me traz as verdades espirituais. Por isso que é tão importante nós estudarmos a palavra de Deus. Quando você está estudando a palavra de Deus, o Espírito ele vai te lembrando daquelas verdades. Ele vai te lembrando. Mas se nós ficamos só assistindo Netflix, não tem o que ser lembrado, né? Não faz sentido? Se eu fico só ouvindo... Eu falei já sobre isso, vou falar de novo, tá? Se tem algum coach aqui, não fica ofendido comigo, eu vou explicar. Coach e psicólogo, vou explicar, tá? Porque a gente talvez tenha psicólogos aqui no meio. É uma profissão? É. É válido? É. É muito válido. Para quê? Alma. É para alma. Então, um psicólogo, um coach, ele vai lá e ele começa a organizar um pouquinho a tua alma ali. Mas é permanente? Não é permanente. Porque não tem como a nossa alma ser controlada a não ser pelo Espírito. E aí, a menos que essas pessoas sejam pessoas espirituais e tragam verdades espirituais, não tem como ter uma transformação verdadeira. É por isso que às vezes nós gostamos de ouvir algumas pessoas, alguns palestrantes, né? Você ouve algumas coisas e você chora, e você sente ali, está trabalhando o quê? Na alma. Passa uma semana, está tudo a mesma porcaria. Eu estou sendo sincero, tá? Porque essa é a verdade. Nós precisamos ouvir o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Você é o filho de Deus. Você é um filho e uma filha de Deus. Ouça aquele que sabe toda a verdade. Quem é que vai poder te conduzir de fato para o caminho certo? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Não, mas aquela pessoa tem uma chave que... Aquela chave, nossa, quando eu souber o que ele fez na vida dele, daí minha vida vai mudar. Não vai. O Espírito de Deus. Então ele fala de novo, né? Quando vier o conselheiro, ele ensinará vocês todas as coisas. E aí eu vou te falar uma coisa. Você quer ser testemunha de Deus? Sim ou não? Nós somos chamados para sermos testemunhas. Porque Jesus falou aí, vocês vão ouvir o conselheiro e vocês também serão minhas testemunhas. Você quer ser testemunha de Deus? Não tem como ser testemunha sem o Espírito Santo.
Se nós formos querer testemunhar para aqueles que não conhecem Jesus, se nós queremos testemunhar para essas pessoas, só a partir da nossa alma, não vai trazer nenhuma transformação para as pessoas. Nenhuma. Querer testemunhar sem o Espírito Santo não tem poder nenhum. Nenhum. São mais palavras bonitinhas. Chega a ser até perigoso. Quer ver um exemplo? Lembra dos filhos de Seva? Vocês vão lembrar. Vai estar lá em Atos. Vou referenciar aqui. Tem um momento que tem uma pessoa lá que está endemoniada. E tem os filhos de Seva que vão lá na casa para expulsar o demônio daquela pessoa. E aí os filhos de Seva falam o seguinte: demônio, eu ordeno que você saia no nome de Jesus a quem Paulo prega. Porque Paulo era famoso, né, já. Então eu ordeno que você saia no nome de Jesus a quem Paulo prega. Pergunta, os filhos de Seva conheciam Jesus ou Paulo? Paulo. Então eles podiam falar de Jesus? Podiam testemunhar de Jesus? Não. Porque não estava no espírito deles. Eles podiam só testemunhar daquilo que eles ouviram que outra pessoa estava vivendo. Daí eles apanharam e saíram lá, o negócio foi feio. E às vezes a gente quer testemunhar a respeito do que outro pastor está falando. Ah, porque tal pastor falou tal coisa. Ah, porque tal coach disse isso aqui. Ah, porque não tem poder. Palavras sem poder. Palavras de persuasão humana, mas sem poder, sem autoridade. Rafa, mas eu não conheço muito da Bíblia. Eu vou te falar uma coisa. O pouco que você conhece, se for com o Espírito Santo, é o suficiente. Porque se o Espírito falar através de você, tem poder, transforma. Porque vai no espírito das pessoas. Próximo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus disse o seguinte para os seus discípulos: olha, eu estou indo para o Pai, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Não tem como testemunhar do Pai sem o poder do Espírito. Continuamos. Atos 5. O Deus dos nossos antepassados, então só para você pegar a cronologia aqui, Jesus falou isso, né? Que eles receberiam o poder do Espírito e seriam testemunhas. Aí os discípulos ficaram lá, né? Jesus subiu e os discípulos ficaram esperando pelo Espírito Santo. Passaram, sei lá, 40 dias ou 120 dias? 40 dias. 40 dias. Passaram-se 40 dias, veio o Espírito Santo. E aí eles começaram a testemunhar corajosamente. Mas eu só quero trazer uma coisa que eu acho interessante, porque você vai ver aqui uma pregação, tá? Pedro e João pregando ali no Sinédrio, ousadamente. Mas eu quero trazer uma coisa que é mais relevante para mim. O primeiro testemunhar, depois da morte e da ressurreição de Jesus, nem foi dos discípulos. Porque a Bíblia diz que eles estavam orando, juntos ali orando, e o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas. E aí a Bíblia diz que as pessoas que estavam reunidas lá, para a festa de Pentecostes, começaram a ouvir um som, e elas se ajuntaram aonde os discípulos estavam por causa daquele som que eles estavam ouvindo. Então pergunto, foi o testemunho dos discípulos? Não, foi o Espírito. Foi o Espírito. Deus, o que eu vou falar para aquela pessoa? Deixa que o Espírito fala. Eu estou com medo, deixa que o Espírito fala. Ele vai colocar as palavras na sua boca. E errar não tem problema também. Você acha que Deus está preocupado? Deus está lá no seu trono preocupado. Nossa, mas você não podia ter falado essa frase. Nós estamos aprendendo. Nós estamos amadurecendo. O Espírito ele vai nos ensinando nesse processo. O Deus dos nossos antepassados, eles estão pregando, tá? O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas, olha o que Pedro e João estão falando. Obrigado, Yuri. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo,
que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Então, eles começaram a testemunhar ousadamente a respeito daquilo que Jesus tinha feito, a respeito da obra de Jesus. E olha que engraçado que Pedro fala aqui. Vou pedir desculpas porque a voz vai falhar por causa de ontem da aula, tá? O que Pedro fala aqui? Nós somos testemunhas assim como o Espírito Santo. Lembra que precisa ter 2 testemunhas para o testemunho ser verdadeiro? Só é verdadeiro quando nós estamos falando junto com o Espírito. Quando tem eu e o Espírito, quando tem você e o Espírito, o testemunho é verdadeiro. Eles estão testemunhando de forma ousada, mas aí já queriam perseguir e matar eles. Próximo texto. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu essa resposta: eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Jesus entendia que ele não podia fazer nada por ele mesmo, mas que ele dependia do Pai. Ele falou: olha, vocês estão contra o testemunho que eu estou dando, mas na verdade eu só estou fazendo o que eu vejo meu Pai fazer. E o que eu acho interessante, tanto no caso de Pedro e João ali, quanto no caso de Jesus, é que as pessoas não estavam aceitando o testemunho dele. Você acha que falar de Jesus, as pessoas vão aceitar numa boa? Todo mundo vai aceitar numa boa? Não. Poxa, Rafa, mas eu falei de Jesus e a pessoa não recebeu o que eu falei, então eu acho que eu falei errado. Eu acho que é porque eu não tenho muito conhecimento bíblico, é por isso que a pessoa não recebeu. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Ou, Rafa, eu falei, a pessoa recebeu, ela entregou a vida para Jesus, e eu entendi que é porque eu sou muito espiritual. Não tem nada a ver com isso também. Entenda uma coisa: tudo que Deus fez na humanidade, e tudo que nós fazemos através de Deus hoje, nós não temos o controle sobre o que vai acontecer. Então, quando você fala de Jesus para uma pessoa, você está declarando verdades espirituais. Ela receber ou não é uma questão dela. Somos nós que temos o controle? Não. O próprio Deus fez isso conosco. Deus não entregou Jesus para morrer em nosso lugar? Mas todo mundo recebeu essa obra de Jesus? Não. Mas Deus fez. O que as pessoas vão fazer a partir disso é outra história. Então, quando nós formos testemunhar a respeito de Deus, você tem que ter essa consciência. Não pense que o resultado depende de você. O resultado não depende de você, não depende de mim. Nossa oratória vai fazer toda a diferença. Não vai. É o Espírito. E o Espírito, ele vai falar. Se você estiver falando pelo Espírito, vai ter poder. Isso também não significa que a pessoa lá vai se render. Uma coisa é certa: se não falar pelo Espírito, nada vai acontecer. Isso é certo. A única coisa que pode acontecer de bom é se você falar pelo Espírito, mas ainda assim, mesmo que você fale pelo Espírito, uma pessoa pode rejeitar. Ela tem o livre-arbítrio. Nem todo mundo recebeu Jesus. Mas Jesus disse: olha, eu estou fazendo o que eu vejo o Pai fazer. E isso, no mínimo, incomoda as pessoas. Então a forma como nós vivemos, se você está vivendo sendo dirigido pelo Espírito de Deus, ou as pessoas vão se render àquelas verdades, vão falar, eu preciso disso, ou no mínimo você vai incomodar elas. Mas ninguém vai ficar normal com você, tá? Ninguém tem que achar a nossa vida normal, porque não é normal. Não é normal. Rafa, mas eu tenho um nome a zelar. Eu tenho uma empresa e eu tenho uma postura a zelar. Eu também. Todo mundo aqui tem um trabalho. Mas eu me amoldo aos padrões desse mundo, ou as outras coisas têm que se moldar às verdades que eu creio? Eu creio dessa forma, eu acho dessa forma. Você não está feliz com isso? Que pena. Eu não estou falando que a gente vai passar por cima das pessoas. Não. Nós fluímos em amor.
mas nós precisamos pregar aquilo que é a verdade. Quer ver uma coisa? As pessoas que estão próximas a você, quando elas vêm pedir algum tipo de conselho, ou elas começam a se abrir com você, falando de uma situação da vida delas, pare e pense comigo, você tem alguma coisa para dar? Ou mais, na sua despensa lá, de que tipo de alimento você está sacando para entregar para essas pessoas? Não, porque assim, ó, eu vou começar dando um alimento para a alma dela, depois eu vou para o espírito, porque ela não consegue entender ainda as verdades espirituais. Não, deixa para o psicólogo fazer isso, daí nem gasta teu tempo. Aí você faz uma indicação, você pega o cartão do psicólogo e fala, vai no psicólogo, pronto. Se nós temos a verdade, o que nós temos que oferecer? A verdade. Ah, mas a pessoa não vai entender. Não tem problema. Não é sobre entender aqui. É sobre receber no Espírito. No Espírito. Por isso que eu vou falar uma coisa. A maioria das vezes, as ações que nós temos e as palavras que nós vamos proferir não vão fazer sentido. E está tudo bem. Ah, mas vão me olhar mal e tudo mais. Podem até me perseguir. Seja bem-vindo ao clube. É mais ou menos isso. Vamos continuar. Então lhes disse, Jesus falando, tá? Para os discípulos: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Jesus está falando com os discípulos. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade, repita comigo, oportunidade, de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não se devem preocupar com do que dirão, para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Jesus fala o seguinte, olha, vão acontecer guerras, vão acontecer terremotos, nação contra nação, vai virar um caos. Ele falou, mas além disso, vocês vão ser o quê? Perseguidos. E aconteceu na igreja primitiva. E ainda acontece em vários países. Ainda não está acontecendo diretamente com a gente ser preso por causa da palavra. Mas pode acontecer. Vai ser no mínimo emocionante. A gente não sabe o que é perseguição, gente. A gente não sabe o que é ser cristão na Coreia do Norte. A gente não sabe o que é ser cristão na China. Nosso cristianismo é muito bonitinho. É muito bonitinho. Por isso que a gente tem tempo de fazer afago na alma das pessoas. Em lugar onde os cristãos são perseguidos e são mortos, de repente você vai falar, nossa, existe isso ainda? Pleno século 21? Existe, muito. Em lugares onde os cristãos são mortos e perseguidos, cada oportunidade é ouro para eles. É ouro para eles fazerem o quê? Testemunharem. Eles testemunham. Só que olha o que Jesus fala ali. Quando vocês forem perseguidos, não fiquem preocupados. Isso vai ser para vocês uma oportunidade. Então, se você for perseguido lá no seu trabalho, é uma oportunidade. Deixa eu ir além. Eu usei esse exemplo da Meire, né? Há umas semanas atrás aqui na transição. Que a Meire caiu, quebrou o braço e foi para o hospital, né? Só que olha a diferença. Até doença, quando vier uma doença para você, você sabe que a doença não pertence a você. Concorda comigo? Nós já fomos curados em Cristo Jesus. Concorda comigo? Só que veja bem, às vezes nós podemos, mesmo crendo nessa verdade, nós podemos estar com uma doença no nosso corpo, sim ou não? Podemos. Você não é menos crente por causa disso. Você não é menos espiritual por causa disso. Mas você vai entender uma coisa. Se você está com aquela doença, você pode não viver a partir dela, mas entender que aquilo é uma oportunidade. Aí a Mary foi para o hospital e pregou de Jesus lá no hospital. Então ela caiu e quebrou o braço. Ela poderia falar assim, Deus, por que isso aconteceu comigo? Mas você entende que a resposta é diferente quando o espírito está alimentado? Quando o espírito está alimentado, de cara ela cai, quebra o braço e de repente, por quê?
Mas no segundo momento, rapidamente o Espírito comunica ao Espírito dela. E aí ela entende o seguinte: não, peraí, tem propósito nesse negócio aqui. Eu quebrei meu braço, mas tem propósito. Quem vive de acordo com a alma vai ficar reclamando. Ah, mas eu tô com o braço machucado. Ah, mas nananana. Alguém aqui vem fazer um carinho em mim. Alguém traz uma palavra de consolo. Quem está no Espírito fala: vamos embora comigo. Vamos para o hospital que tem coisa para fazer lá. É diferente. É diferente. Ah, eu estou passando por um aperto financeiro. Nossa, eu sou uma vítima e tudo mais. Vamos embora. É oportunidade. Às vezes vai ser oportunidade para você pregar para os da tua casa. Para os da tua casa. Já teve momentos, né, eu e a Ju, de nós passarmos por algumas situações de não ter mais dinheiro. Uma vez que a gente foi lá fazer uma viagem para Xanxerê, eu falei para ela: eu entendo de Deus que a gente deve fazer essa viagem, por causa de um negócio específico. Daí ela falou: ah, amor, mas a gente só tem o dinheiro para ir, a gente não tem o dinheiro para voltar. Eu falei assim: tranquila, fica tranquila. Fica tranquila. Se Deus falou pra gente ir, a gente vai e a gente volta. E a gente foi. E a gente não falou nada pra ninguém, porque a gente tinha se combinado, a gente nunca falava nada. E não é assim aquela coisa de... Ficava assim: ah, o que você tem? Ah, eu não tenho dinheiro pra voltar pra casa. Não. Você fica normal, você fica pleno. Você tá pleno. Parece a pessoa mais rica do mundo, né? Você tá ali e tal. E aí vem uma pessoa do nada e fala: ah, Deus falou pra dar um dinheiro aqui pra vocês. Passagem pra voltar. Assim, tem N coisas pra contar. Oportunidade. Só que naquele momento, entende? Tá, mas foi oportunidade pra quê? Para os de dentro da casa vivenciarem algo e amadurecerem na fé. Então tem gente que acha que falta de dinheiro é problema. Não é problema, é oportunidade. Eu dei o exemplo do Lucas ontem também, né? Estava contando com o Lucas. Eu peguei um exemplo assim e falei assim: ah, vamos imaginar que eu sou milionário e o Lucas é um cara muito pobre. Pobre assim, não tem dinheiro, ele está com falta e tudo mais. Daí, eu tenho muito dinheiro, eu sou milionário, tá? Daí, de repente, aconteceu uma coisinha na minha empresa e tal, que tipo, é um risquinho, nem faz muita diferença pra mim. Mas eu começo a ter problema com sono. Daí eu brigo com os funcionários da empresa, eu começo a ficar preocupado, ansioso, eu chego dentro de casa, eu estouro com a minha família. Daí me fala: mas por que, Rafa, que você está estourando assim? Não, porque deu um problema lá na empresa. Daí eu converso com meu irmão Lucas. Daí o Lucas não sabe se vai ter dinheiro semana que vem para pagar o aluguel. Tipo, na verdade, assim, ele não tem o dinheiro para pagar o aluguel semana que vem. E o Lucas está pleno. Na casa dele não está brigando com ninguém. Na empresa dele não está brigando com ninguém. O Lucas está lá. Ô Lucas, e como é que você vai pagar? Porque ainda tem os irmãos espirituais que chegam e falam assim: mas você tem que fazer alguma coisa. Te mexe. Ô amado, ô inocente. Te mexe você para conhecer a verdade. Aí o Lucas fala assim: mas por que me mexer? Eu estou confiando no meu pai. Não estou dizendo que ele não está trabalhando. Não estou dizendo que ele não está fazendo nada. Ele faz, mas ele faz de uma perspectiva diferente. Ele faz da perspectiva de: meu pai vai suprir todas as coisas. Aí eu te pergunto, primeiro, quem é que é mais rico? Eu ou o Lucas? O Lucas. Quem é que é mais maduro? Eu ou o Lucas? O Lucas. Quem é que está mais pleno? Eu ou o Lucas? O Lucas. Que vida que você quer viver? A minha ou a do Lucas? A do Lucas. Mas quando eu pergunto isso, no fundo, depois você vai refletir, tua alma vai falar o seguinte: não, eu quero ter bastante dinheiro. Nossa alma, ela tenta fazer isso. E a gente fica vislumbrando: nossa, se eu tiver tanto dinheiro, eu vou fazer essas coisas, vai ser tão legal. Vai. Mas não tem, é uma alegria diferente de quando o Lucas, que tem o dinheiro para pagar o aluguel, de repente acontece uma coisa, supriu. Sabe qual é a alegria que tem no coração do Lucas? É uma alegria do Espírito. Ah, meu pai está cuidando de todas as coisas. É tão bom poder descansar no meu pai. Não tem a ver com as riquezas desse mundo, não tem a ver com as coisas que são naturais. Essa era a hora que você falou que é para enrolar, Elias, que o projetor está ligando de volta, né? Não tem a ver com as riquezas que são naturais. Então, primeiro, nós recebemos de algo que é muito valioso. Nós recebemos de verdades espirituais que são muito valiosas. Nós estamos amadurecendo nessas verdades. Mas nós fomos chamados para sermos testemunhas disso. Nós somos convidados para sermos participantes da obra de Deus, no testemunhar daquilo que Jesus fez. Não é participante da obra de Deus para concluir a obra. A obra de Deus já foi concluída em Cristo Jesus quando Ele disse: está consumado. Ele fez tudo o que tinha para fazer. A nossa função
é comunicar às pessoas que Jesus já fez tudo que tinha para ser feito. E a nossa função é testemunharmos uns para os outros para que a gente possa acreditar cada dia mais que Jesus já fez aquilo que tinha que ser feito. E que nós possamos desfrutar dessa obra que Jesus concluiu para a gente. Verdades espirituais que são comunicadas. Nós somos testemunhas. Olha a pessoa que está do seu lado. Olha, fica olhando por um tempinho. Pode ficar, porque eu sei que você olha rápido. Olha mais. E agora fala para essa pessoa, você é uma testemunha. Aí. Então testemunhe. Vou contar mais uma coisa, tá? Vou contar aqui, em segredo. Eu lembro de uma pessoa mais velha, que ela falava, ela estava no final de carreira, né, de trabalho, e ela falava o seguinte: não, hoje eu não consigo pregar tanto de Jesus e falar de Jesus para as pessoas, porque eu estou muito ocupado com o meu trabalho. Mas quando eu me aposentar, eu vou dedicar minha vida só para pregar de Jesus. Eu vou servir na igreja e eu vou pregar de Jesus, eu vou ter um ministério XYZ, vai ser um negócio maravilhoso. Eu estou quase me aposentando. É mais 2, 3 anos me aposento e daí minha vida é para Jesus. Adivinha o que aconteceu? Se aposentou. Não morreu. A Ana já é mais dramática. Não morreu. A pessoa se aposentou. Você acha que ela ficou servindo na igreja? Não. Você acha que ela está pregando Jesus? Não. Nem passear consegue, tá? Nem isso. Está infeliz, depressivo e tal. Porque não é para esperar lá para frente. Quando eu tiver, você já tem todas as coisas que você precisa. Você já tem todas as coisas que você precisa. Só fala daquilo que você recebeu. Ó, a mulher samaritana recebeu Jesus no momento, a mulher toda escambada lá, né? Tinha uma vida toda virada, recebeu as palavras de vida eterna. Ela saiu do encontro com Jesus, foi lá para a cidade, pregou Jesus, um monte de gente veio ali e recebeu Jesus. A mulher tinha acabado de receber. Ela só falou daquilo que ela tinha acabado de ouvir. Testemunha. Só que ela falou com poder, porque ela recebeu aquela verdade. Ela falou, eu creio nessa verdade, eu vou falar dessa verdade. Vai demorar muito pro texto? Não, eu vou pegar aqui o texto. Próximo texto. Eu vou pegar aqui no meu celular. O copo. Obrigado, Joaquim. Próximo texto. Só pedir um segundinho para eu abrir aqui, gente. E quando foi derramado o sangue da sua testemunha Estevão, eu estava lá dando a minha aprovação e cuidando das minhas roupas, da roupa dos que o matavam. Um breve testemunho aqui de Estevão. Paulo está falando, né? Estevão, não sei quantos de vocês conhecem, o nome do nosso filho é Estevão por causa desse Estevão. Você pode conhecer Estevão ali em Atos capítulo 5, tem no capítulo 6, também no capítulo 7. A maior pregação relatada na Bíblia é de Estevão, tá? O maior texto corrido de pregação é de Estevão. É o único lugar onde você vai encontrar ele, depois você não vê mais. O relato de Estevão é o seguinte: Estevão servia, e ele era um homem cheio do Espírito Santo e sabedoria, é isso que a Bíblia diz. Aí sabe o que Estevão fez? Ele começou a pregar de Jesus para os judeus. Aí sabe o que os judeus fizeram? Começaram a atacar pedra em Estevão. Ele foi apedrejado. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele continuou pregando Jesus. E sabe o que Estevão disse? Estevão, não foi Jesus, foi Estevão. Sabe o que Estevão disse? Pai, não impute esse pecado a eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele replicou exatamente o que Jesus tinha falado. Você sabia que Jesus, quando ele disse está consumado, ele morreu e ressuscitou, ele foi para os céus? Sabia que Jesus se assentou? Sabia que Jesus se assentou ao lado de Deus? Sabe por que Jesus se assentou? Porque ele é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote no templo ele trabalhava em pé, ele ficava em pé. Ele não podia se assentar, não tinha uma cadeira para ele se sentar, ele tinha que ficar em pé, porque simbolizava que ele ainda estava trabalhando. Quando Jesus concluiu a obra dele, ele fez o quê? Ele se assentou, porque ele terminou o que ele tinha para fazer. Você acha que Jesus tem trabalho para fazer ainda hoje? Fala para mim, não. Ele já fez o que tinha para fazer. Agora é a igreja que replica. Jesus fez tudo o que tinha para fazer. Mas sabe o que aconteceu ali com Estevão? A Bíblia diz que ele teve uma visão e Jesus se levantou para receber Estevão. Ele se levantou do trono para receber a testemunha dele. Estevão foi o primeiro mártir que nós temos no Novo Testamento, depois de Jesus, né? O primeiro mártir, o primeiro que entregou a sua vida para morrer por pregar de Jesus. E depois passa um longo período de perseguição. Vamos continuar. Todo aquele, último texto, tá? E nós encerramos. Todo aquele que crê
que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Não é aquele que faz um monte de coisa. É aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas também por água e sangue. Próximo. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Quem é que dá testemunho? O Espírito. O Espírito dá testemunho. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. A água que revela o batismo e o sangue que nos purificou de todo pecado, que nos trouxe uma nova natureza. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Agora, presta atenção na última parte. Nós ouvimos uma palavra sobre testemunhar do Pai. Aqui está o resumo do que é testemunhar do Pai. Este é o testemunho. João falando ali na sua carta de 1 João. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a... Acabou. Qual que é a pregação? Essa aqui. Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está em quem? No Filho. Tudo que nós temos veio de Jesus. Veio através de Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a... É assim. Tem dois grupos. Os que têm a vida e os que não têm a vida. Qual que é a nossa função? Ser testemunho para quem não tem a vida. Para que eles passem a ter vida. E a vida está no Filho. É simples. Não é mirabolante. Nós temos o Espírito. O Espírito habita em nós. Ele nos comunica as verdades espirituais. Nós vivemos a partir dessas verdades e nós comunicamos essas verdades. Nisso nós estamos sendo testemunhas. Simples assim. Amém? Feche seus olhos, vamos orar para nós encerrarmos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua verdade. Muito obrigado pelo Teu Espírito, que comunica verdades espirituais ao nosso espírito. Obrigado porque a Tua palavra diz que o Teu Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A minha oração é que nós possamos estar mais abertos para as verdades espirituais que o Espírito Santo quer comunicar a nós. Pai, eu declaro em nome de Jesus que nós possamos discernir as coisas que são espirituais das coisas que são terrenas. Que nós possamos discernir aquilo que é a voz do Espírito comunicando a nós e aquilo que é a voz da nossa alma. Que nós possamos aprender a controlar a nossa alma ao concordar com as verdades espirituais. Pai, eu declaro em nome de Jesus que nós não vivemos a partir daquilo que nós vemos e nós não vivemos a partir daquilo que nós sentimos, mas nós vivemos a partir da verdade que veio através de Jesus Cristo. Ele é a própria verdade. E eu oro também declarando um espírito de ousadia sobre cada um de nós, um espírito de intrepidez, um espírito de coragem, para que nós possamos não somente viver, mas para que nós possamos de forma ousada pregar a Tua verdade, que nós possamos pregar a Tua palavra, que nós possamos pregar que nós temos agora a vida eterna, e que essa vida eterna veio pelo Filho. Eu declaro que nós não vamos viver
a partir da nossa alma, mas a partir do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar em pé no seu lugar?